que diz o seguinte: chamando a existência. Eu queria repetir com vocês mais uma vez: chamando a existência. Oramos tanto e às vezes o que a gente precisa pedir, a gente deveria, em vez de pedir, deveríamos chamar. Amém, queridos? Por quê? Porque quando a gente pede, a gente está ali, de fato, esperando algo que venha. Mas quando a gente chama, é quando a gente já chama algo que existe. Amém, queridos? Hebreus 11, verso 1 vai dizer que a fé vem quando nós não vemos. Nós não o quê? Não vemos. Mas temos o quê, André? A certeza. Diga a certeza. A certeza das coisas que se espera. Eu tenho a confiança daquilo que esperamos. A confiança daquilo que esperamos. Tá? Coisas que não vemos. Diga, coisas que não vemos. Eu queria que a igreja lesse esse versículo comigo mais uma vez. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Isso é a fé. Eu pergunto nessa noite, você tem fé? Porque a fé não é por aquilo que você vê. Aquilo que você vê já não é fé. Aquilo que você vislumbra já não é fé. Mas aquilo que você não vê, mas crê. Amém, queridos? E não somente pede, mas chama aquilo. Você chama aquilo que não existe para que se torne realidade. O nosso Deus, e nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele disse: haja luz. Ele chamou a existência. E houve luz. Ele disse: haja o quê? Luz. E veio. A palavra ali era raiar. Veio da escuridão para a luz. Raiou. Então, ele chama a existência. Quando ele disse para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mas o nome dele era Simão, ouvinte. Eu já preguei sobre isso aqui e quero mais uma vez reforçar dizendo, ele era um ouvinte. E Jesus já estava vendo nele uma rocha. Amém, queridos? Jesus já estava vendo em Pedro uma rocha. Amém, Luma? Jesus já estava vendo, Lucas, que Pedro não seria somente um ouvinte. Pedro já seria uma rocha. Aleluia. Eu acredito que Deus está olhando para mim, para você nessa noite, está vendo aonde Ele quer nos colocar, aonde Ele quer operar em nossas vidas e o que Ele quer fazer em nossas vidas. E Ele já está nos chamando por um outro nome. Você crê nisso? Ele já está nos vendo em outros ambientes que nós ainda não estamos vendo. Por quê? Porque falta fé em nosso coração. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para um monte se remover e lançar-se no mar. Você não precisa ter uma fé tão grande, você precisa operar com o tamanho da sua fé. Eu vou repetir, você não precisa ter uma fé tão grande. Aliás, será que existem tamanhos de fé? Eu nunca vi na Bíblia nenhum versículo falando sobre os tamanhos da fé. Você viu? Eu nunca vi. A Bíblia fala do dom da fé. E se você tiver uma fé pequena, e aí Jesus usa o exemplo, não que exista fé grande ou fé pequena, mas existe, na verdade, aqueles que ousam com sua fé. O centurião chegou para Jesus e disse: olha, não precisa ir lá para curar o meu servo. Manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olha e admirado diz: eu não vi uma fé como esta em Israel. Porque Jesus se admirou quando ele disse: manda somente uma palavra e o meu servo
será curado. Quando Jesus chegou perante Marta e Lázaro já estava sepultado há 4 dias, Lázaro diz: olha, Senhor, já fede. Não tem mais solução. Ela estava num cenário de morte, de luto. Jesus sente o ambiente. O ambiente era de muita tristeza. É o único versículo na Bíblia que diz que Jesus chorou. E naquele instante ele diz: Marta, se você crê, ainda que ele esteja morto, ele pode voltar à vida. Aí Marta, conhecendo bem teologia, aluna de escola dominical de Jesus, disse: eu sei, quando o Senhor vier, ele vai ressuscitar. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição. Eu posso ressuscitar a carne, eu posso ressuscitar o corpo, eu posso ressuscitar os sonhos, a vida, o ânimo de vocês nesse ambiente. Jesus estava dizendo: eu posso mudar o cenário. Você crê que Jesus pode mudar o cenário? Agora você precisa operar com a fé. Diga: ora, a fé é a confiança. Os discípulos, querendo ter mais fé, pediu para Jesus aumentar a fé deles para que eles pudessem perdoar 70 vezes 7. Os discípulos diziam: então aumenta a nossa fé. Mas na verdade não era uma questão de aumentar a fé ou diminuir a fé. Era questão de ter fé ou não ter fé. Não existe fé pequena ou fé grande. Existe tem fé ou não tem mais fé. A pergunta nessa noite para mim e para você é: você tem fé? Se você tem fé, você precisa chamar à existência as coisas que você não vê. Amém, queridos? Porque é a confiança daquilo que nós esperamos. Diga: a confiança daquilo que nós esperamos. Quando minha esposa perdeu as 2 trompas, perdemos as esperanças de ter filhos. Eu costumo contar esse testemunho, me perdoe os irmãos que já conhecem. Porque foi um dos testemunhos, eu posso contar inúmeros testemunhos aqui para você de que Deus opera. E nós precisamos confiar naquilo que Ele declara em Sua palavra. Daquilo que Ele fala ao meu e ao teu coração. E foi muito doloroso o processo, porque o processo da prova dói. O processo da prova dói, ele é educativo, é no ambiente da prova que Deus nos habilita. Falamos isso semana passada, essa mensagem está no YouTube, tá? Mas aí celebramos, e ela engravidou 2 vezes na trompa, foi uma negligência médica, deveria ter mais um exame, ela não tinha tanta maturidade, ela não tinha uma pessoa que a orientasse de fato, as médicas foram negligentes, e aí aconteceu. Mas é incrível, queridos, porque a fé é a confiança daquilo que nós esperamos. E o Senhor Jesus, uma vez, fala a mim, fala ao coração, dizendo: olha, teu filho andará no condomínio de bicicleta. E eu disse: Senhor, como pode ser isso? Minha esposa nem trompa tem. Como pode meu filho andar no condomínio de bicicleta? E ontem eu estava com o Caleb de meia-noite, ele andando no condomínio. E o Senhor disse: está lembrado? E Caleb andando no condomínio de bicicleta ontem à noite. Depois do culto, quando o pastor chega em casa, tem que dar tempo para o filho, viu? Nem que seja de meia-noite, coitado. Ele disse: filho, pai, não tem nenhuma criança no condomínio. Eu disse: filho, é a hora que pastor consegue brincar com criança. E aí, claro que a gente tenta compensá-lo outros dias, porque a prioridade deve ser também dele. Mas ontem eu estava vendo ele caminhando e estava vendo: Senhor, fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Muitas vezes a Elisângela quis engavetar os sonhos. E eu dizia para ela: calma, tenha paciência. O Senhor prometeu. Mas aí talvez você diga: mas eu estou do lado de uma pessoa que não me apoia, eu estou do lado de uma pessoa que não sonha comigo. E às vezes a gente está num ambiente desfavorável, sim ou não? Às vezes só você tem fé, e aí fica difícil, fica cansativo. Mas eu quero te dizer nessa noite: o Senhor está contigo.
E se o Senhor está contigo, Ele é maioria na tua vida. E eu dizia para Elisângela, calma, vamos lá. Ainda há um caminho. Porque às vezes o milagre está tão perto, queridos, de acontecer. Digo, o milagre está tão perto. E a gente desiste. Às vezes a gente está tão perto de tomar posse daquilo que Deus prometeu, que Deus disse, olha, aqui vai vir a existência. E a gente desiste. E eu oro para que o Senhor dê um espírito de esperança e de confiança a você nessa noite. Para que você não somente tenha fé, mas que você ouse com a sua fé. Amém, queridos? Porque a fé é a certeza, é a confiança daquilo que nós esperamos. A confiança, a certeza, diga certeza, das coisas que não vemos. Então você precisa crer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele não te prometeu, Ele pode realizar o desejo do teu coração. Romanos capítulo 4, versos do 1 ao 14, vai falar de um texto onde o Senhor chama à existência os filhos de Abraão que ele ainda não tinha. Portanto, o que diremos dos nossos antepassados Abraão? Paulo vai discorrer sobre esse texto. Tá? Eu estou com a versão NVI. Diz assim, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Como diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Paulo está dizendo assim, olha, se você não trabalha, mas confia em Deus, e aí Paulo não está dizendo que você não deve trabalhar a partir de amanhã, não, pelo amor de Deus, vá para o seu trabalho, amém, queridos? Abra seu trabalho, faça, dedique, dê o seu melhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é quando você não faz nada, porque às vezes a nossa força está pequena, sim ou não? A gente não está com vontade, não tem trabalho, não tem o que fazer, não tem obra, não tem nenhuma ação que possamos fazer. A única ação que podemos fazer é a de crer. Amém? A única coisa que você pode fazer é crer. A única coisa que Abraão poderia fazer era crer. E Paulo começa discorrendo. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Eu oro para que a sua fé seja lhe acreditada como justiça. Para que você mude cenários e ambientes crendo na providência divina. Você crê que Deus é o teu provedor? Você crê que Deus é o teu Jeová Jireh, o teu Jeová Rafá, o teu Jeová Nissi? A Elisângela dizia muitas vezes para mim assim, olha, pega, Jonathan, sabe, essa história aí engaveta. Desiste disso, vamos viver nossa vida normal. E eu dizia, não, mas Deus falou comigo. O que Deus falou para você, queridos? Eu dizia, mas Deus falou. E eu vi os cenários difíceis, a economia, dificuldade financeira. Eu não tinha realidade nem condições financeiras para fazer uma inseminação artificial. Era muitos R$1.000. Mas até isso Deus é provedor, queridos. Até isso Deus é provedor. E aí diz o texto que das mesmas coisas, quando fala da felicidade do homem em que Deus acredita a justiça independente das obras, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não é? Que coisa linda, né? Paulo citando Salmo 32 aqui. Paulo citando o Salmo 32 aqui nesse versículo, coisa extraordinária. Eu acho muito lindo quando os escritores da Bíblia citam a própria Bíblia como referência. Destina-se a felicidade apenas aos circuncisos, também aos circuncisos. Né? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes
ou depois de ter sido circuncidado. Não foi depois, mas antes. E aí Paulo discursa sobre a ideia da circuncisão ou não. Portanto, ele é pai de todos nós, os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei de Abraão que sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Abraão ainda não tinha sido circuncidado. Abraão não tinha sido circuncidado quando Abraão creu. E aí, queridos, eu quero dizer para você, nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos herdeiros dessa promessa. Diga assim, há uma promessa. Talvez você não conheça tanto de cultura judaica, mas você não precisa conhecer tanto agora a princípio, mas você precisa acreditar que existe uma promessa. Existe uma promessa dada a Abraão, e você que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é herdeiro desta promessa. É somente isso que você precisa acreditar e entender nessa noite. Paulo continua dizendo assim, igualmente, o pai dos circuncisos que não somente são circuncidados, também andam nos passos de fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé. Verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé. Diga, a promessa vem. Se você não tiver fé, você não vai acreditar na promessa. Existe uma promessa. Mas Deus não me fez nenhuma promessa. Mas deixa eu dizer para você, existe uma promessa nas Escrituras para você. Amém? Aleluia? Então veja que coisa extraordinária. Existe uma promessa nas Escrituras para a tua vida. Na verdade, existe mais de 8.000 promessas na Bíblia para você. Só como a gente lê pouca Bíblia, vê mais rios, a gente não conhece. Mas existe mais de 8.000 promessas na Bíblia para você. Mas uma das promessas é de que Abraão seria pai do mundo. Você está dentro dessa promessa. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então eu peço que você comece a usar com sua fé e vá dando pelo menos um amém, um pouquinho mais alto aí, um glória a Deus, dizendo assim, eu sou herdeiro das promessas, porque você também está debaixo de uma profecia. Nós estamos todos debaixo de uma profecia. Jesus virá buscar a sua noiva. Estamos debaixo de uma profecia. A igreja está se movendo em tempos proféticos. Guerras, rumores de guerra, filhos matando o pai. Está vendo aí? Está vendo por aí? Filhos matando o pai, enterrando o pai. Isso tudo é finais dos tempos. Ainda não é o começo das dores, mas são os sinais dos finais dos tempos. Então, os sinais estão aí. Guerras, terremotos, furacões, mortes, não é? Pecado, iniquidade, traições, engano, violência. Os sinais estão aí. Então, versículo 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai. E esse versículo 17 eu quero que você leia comigo. Preste atenção. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus disse para ele, eu os constituí pai de grandes nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. Agora ele creu em Deus quando ele tinha 100 anos. Quando ele era ainda, e Paulo vai dizer, aquele que estava com o corpo amortecido. Diante disso, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Aleluia! Abraão acreditou naquele que dá vida aos mortos, que chama as coisas
que não existem como se existissem. Ele chegou para Abraão e para Sara, velhos, dizendo: você pai de uma grande nação. Vocês serão pai de um mundo. Vocês vão ser pai de muitas nações. Estamos aqui no Brasil hoje, pregando sobre Abraão, como pai de muitas nações. Está se cumprindo profeticamente hoje, através dessa palavra transmitida mais uma vez, e toda vez que é pregado, em cada lugar que é pregado, que Abraão é pai das nações, a profecia se cumpre de que ele seria pai de muitas nações. Mas veja que coisa extraordinária, Paulo vai dizer, eu estou falando do apóstolo Paulo, queridos, respeite o apóstolo. Ele não era qualquer apóstolo, não que existisse qualquer apóstolo, mas ele era um dos mais renomados e servos dedicados ao Senhor. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá a vida aos mortos, se chama as coisas que não existem como se existissem. Então Deus olha para mim e para você e diz assim: ei, para aí, eu já estou chamando de você, eu já estou chamando você do que você ainda não existe. Eu já estou crendo que na tua vida vai existir. Preste atenção, olha para aqui, para os meus olhos azuis. Eu já estou dizendo que na tua vida vai existir o que não existe. Aleluia, queridos. Você pode dizer glória a Deus, porque Deus já está dizendo, aquele que dá vida aos mortos, diga mortos. Aquele que dá vida aos... Se liga na palavra. Ele está dizendo, eu estou chamando o que não existe na tua vida como se já existisse. Ele já está te chamando de mãe, de pai, de nações, mesmo você ainda sendo um ouvinte, como Pedro. Diga, o nome de Pedro era Simão. A palavra Simão significa ouvinte. Mas ele já estava chamando, tu vai ser Pedro, tu vai ser rocha, tu vai ser coluna, tu vai ser a base da minha casa. A Igreja Católica viu isso e disse, ele vai ser o pai da igreja, o Papa. O primeiro Papa da Igreja Católica é Pedro. Porque sobre ele viria a base, ele seria a rocha. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Deus já olha para mim e para você e já está chamando o que não existe ainda, como se existisse. A grande questão é se você crer. A grande questão é se você crer. E se você crer, você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na minha e na tua vida. Isso não são palavras de efeito, mas estão aqui nas Escrituras. Diga, chamando a existência. Tem coisas que você não precisa mais pedir, porque Deus já te deu. Você só precisa chamar. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Amém, queridos? E se o teu pai chama a existência, você precisa dizer, então eu creio. E quando você crê, você confirma a chamada à existência. Quando você diz, então eu creio, amém. Quantos creem amém? Você sabe o que significa a palavra amém? Diga assim, seja. E quando você diz assim, seja, você está dizendo, então eu estou chamando a existência. Eu estou chamando a existência. O diabo diz assim, não, você não vai conseguir. O diabo diz assim, não, desiste. O diabo diz assim, olha, tem muitas dificuldades e empecilhos. Não. Mas é porque o diabo sabe que Deus tem poder para fazer. E se você crer, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. E se você duvidar, você não vai desfrutar. Então, como ele sabe e não quer que você desfrute, ele vai semear dúvida no teu coração. Ele vai semear dificuldades, ele vai semear, sabe, desânimos, ele vai potencializar teu medo, ele vai potencializar, sabe, mas você precisa se agarrar numa coisa, no que o Senhor está te prometendo nessa noite. Paulo está dizendo que nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Você é o quê? Herdeiro e herdeira das promessas de Abraão. E se Deus disse que Abraão iria prosperar, há um tempo de prosperidade para nós. Há um tempo de prosperidade. Isso não quer dizer que você não vai sentir uma dor de cabeça. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas e provas. Isso não quer dizer que foi fácil para Abraão. Quando Deus deu essa promessa a Sara, sabe, eles ainda tinham um tempo. Passou-se quase 25 anos. Quanto tempo?
25 anos. Toda promessa tem a prova do tempo. Toda promessa tem a prova do tempo. E eu quero dizer para você, mas o Senhor é o dono do tempo. Amém, queridos? O Cronos, somos nós que controlamos. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é esse aqui, tá? O Kairos é o tempo de Deus. Eu quero correr, porque eu olhei para o Cronos aqui, e como a gente falou um bocado durante a ceia, acabou comprometendo o tempo da mensagem. Quando em Romanos 4,17 afirma que Abraão creu em Deus, ele chama as coisas que não existem como se existissem. Ele está chamando ou está ecoando uma verdade fundamental encontrada na Bíblia. Deus é o criador do nada. Ele criou do nada tudo. Do nada. Diga, Deus não precisava de nada e ele criou do nada. Ele fez o universo conforme a sua vontade e o seu querer. Eu pergunto a você, será que é difícil para Deus fazer na tua vida também? Se Deus fez o mundo do nada, será que Ele pode fazer na tua vida? Se Deus fez o mundo, se Ele disse haja luz quando existia só trevas na face do abismo, Ele disse haja luz, raiar, saiu do meio da escuridão. Como pode sair do meio da escuridão uma luz? Como pode a luz vir raiar do meio da escuridão? Como é que a luz vem do meio das trevas? Porque Deus é o único que tira da escuridão a luz. Deus é o único que pode operar na minha e na tua vida, no improvável, na incerteza, na dúvida, na inexistência. Ele pode fazer existente. Ele pode dar vida aos mortos. Ele pode ressuscitar sonhos e talentos. Ele pode gerar vida agora na tua vida. Você pode sair daqui dizendo, Deus vai fazer. Você pode dizer isso? E eu vou crer. Só diga assim, amém. Porque quando você diz amém, você diz assim, seja. Faça-se como o Senhor quer. Então, o Senhor disse, haja luz, houve luz. Observe a sequência. Não havia luz, havia só escuridão. Não havia o quê? Só havia escuridão. Ele tira da luz, ele tira da escuridão a luz. Do nada. Do nada. Vai ter um momento que Deus vai girar algo, que algo vai acontecer no universo e vai vir diretamente para o teu endereço. Vai vir diretamente para a tua casa. Vai vir uma resposta diretamente da eternidade, diretamente para você, porque você foi aquele que comprou aquela palavra. Você comprou com o sangue de Jesus. Você comprou pela fé. Amém, queridos? Você comprou quando você creu. E Deus vai mandar. Quantos creem? Deus vai mandar. Vai chegar do nada. Vai ser de repente. Sabe? Parece que atrasou o entregador. Não, não atrasou. É porque está sendo preparada. Está sendo preparada. Então, Deus, Ele tem coisas extraordinárias para fazer na minha e na tua vida. A gente precisa continuar crendo. Salmo 33, verso 6 ao 9, a palavra do Senhor diz que os céus foram feitos, né? Todos os corpos celestiais, pelo sopro da sua boca. Você sabe o que é todas as constelações, todo o corpo celestial foi feito pelo sopro da boca de Deus. Ele fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Tudo surgiu. Amém? Então o que é que Abraão precisava fazer? Nada. Então ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé. Porque ele não tinha nada para fazer. O que é que você precisa fazer hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? Ter fé. E a fé é chamar a existência. Diga, a fé é chamar. A fé não é palavra de autoajuda, queridos. Palavra de autoajuda é você vai conseguir, suas próprias forças vai dar certo. Vai com a tua força, vai com a tua coragem. Não, não é a tua coragem, não é a tua força. É a sua fé. É a fé na certeza daquele que pode. Porque quem pode é Deus. Quem faz? Quem realiza do nada? Quem chama a luz do meio das trevas? Quem faz as constelações pelo sopro da sua voz? Você sabe o que é Deus dizer? Haja as constelações.
luzes, luzeiros, e os planetas, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, Vênus, Marte, o Sol, todos se alinharem. As constelações, porque Deus fez pelo sopro da sua voz. Glória a Deus por isso, queridos. Você está orando errado. Vocês têm que chamar. Diga assim, eu preciso chamar. Eu não preciso mais pedir. Preciso chamar. Por quê? Porque ele chamou. E eu tenho que orar como ele me ensinou. Amém? Eu tenho que orar como ele me ensinou. E ele é o meu maior exemplo. Quem é o meu maior exemplo de oração? Quem é o meu maior exemplo de oração? Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus estava dizendo o quê? Tenha fé. Tá? Jesus disse que se com a tua boca confessares, você será salvo. Se você confessa, se você declara, você chama a salvação. Amém, queridos? Se você declara, eu e a minha casa serviremos, você chama a salvação para sua casa. Se você declara só, é só miséria, é só ruína, é só, sabe, isso aqui minha vida, porque sabe, se você só pragueja, murmura, por isso que o murmúrio é algo muito prejudicial. Não murmure, porque você atrai o que você murmura. Você atrai o que você murmura. Quantos estão aqui? Diga amém. Eu vou concluir a mensagem. Mas chame as coisas que não existem como se existisse. Comece a orar diferente. Eu estou mudando o nível de oração da nossa igreja hoje. Não ora mais. Chama a existência. Não pede mais. Chama aquilo que não existe. Como se existisse. Isso é fé. Tiago vai dizer que se nós pedimos e duvidamos, somos como a onda do mar, que ora vem e ora vai. Tiago vai dizer que não pense o homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai receber alguma coisa do Senhor. Então, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, já amortecido pela idade, amortecido, não podia gerar filhos. Contudo, não duvidou. E isso lhe foi creditado. Foi creditado pela fé. Ele sustentou a promessa. Uma duvidou, o outro sustentou. Se você está sozinho, não tem problema. Sara riu. Por isso que o nome do menino foi Riso. Isaac. Ela duvidou. Mas se um só crer, um só sustenta a promessa. Amém, queridos? Um só sustenta a promessa. Mas eu precisava que meu esposo estivesse alinhado comigo. Eu precisava que a minha esposa estivesse alinhada comigo. Eu precisava que meus filhos me compreendessem, estivessem comigo. Se você crer, você sustenta a promessa. Pode os outros não crerem, mas se você crer, Deus faz. Se você crer, Deus vai fazer. O fundamento é a esperança. Deus pode criar do nada. Diga, Deus pode criar do nada. Do nada. Ele pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 21, verso 1 ao 5. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Estava escrito, pois não apenas restaura, ele cria o novo. Deus não vai restaurar. Tem coisas que Deus vai fazer nova. Amém, queridos? Tem coisas que Deus vai fazer nova. Ele pode trazer uma nova realidade que irá superar qualquer outra que você já existiu. Ele pode trazer novas realidades que vai superar qualquer outra que você já existiu. Você crê nisso? Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Estou terminando. Num abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 ao 54. Num abrir e fechar dos olhos, ao som de uma trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória, da poeira do nada. Deus pode recriar corpos, restaurar vidas. Deus pode fazer existir aquilo que não existe. Deus pode. Isso gera uma transformação pessoal, isso gera poder espiritual para nós, porque Deus se manifesta. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. E eis que vão surgir coisas novas. Vão surgir coisas novas. Há uma promessa para você. Outra promessa. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Vão surgir coisas novas. Você está preparado para as coisas novas? Você está preparado? Chame as coisas que não existem como se existissem. Muda sua oração. Muda a sua oração, queridos. Muda a sua oração. Deus, não, diga, Deus, quando é que eu vou receber, Pai? Eu chamo o meu emprego à existência. Eu chamo a minha aprovação à existência. Eu chamo a minha cura à existência. Eu chamo o meu milagre à existência. O teu milagre tem nome, sim ou não? Eu creio nisso. O teu milagre tem nome. Começa a chamar ele pelo nome. Começa a chamar ele pelo nome. Muda a tua oração. A Bíblia diz que você deve orar dando graças a Deus, como se já recebesse. Diga, é fé. É fé. Chame as coisas que não existem como se já existissem. Porque nós somos herdeiros das mesmas promessas de Abraão. E se você crê nisso, fica de pé. As suas promessas vão se cumprir. A fé é um instrumento que Deus vai usar no teu coração. A Bíblia diz, sem fé, é impossível você agradar a Deus. É impossível você crer que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. A fé significa não somente que você vai, vislumbrar aquilo que você deseja, mas existe a certeza de que você vai já declarar, tá? Declarar aquilo que Ele já fez na tua vida. Antes de existir, antes de você já existir, tá? Ou antes que você existisse, Deus tinha um plano para você. Hoje eu li uma matéria que dizia o seguinte, eu disse, eu vou citar isso, não vou perder de citar. Diga 400 trilhões. Diga 400 trilhões. Era a possibilidade que tinha de você vir ao mundo. Quase que você não conseguia vir. Os cientistas detectaram que você é um milagre. Você é um milagre. Porque existia 400 trilhões. 400 trilhões de possibilidades de você não vir. De chance de você não estar aqui. Eu estou falando de 400 trilhões. Você é um milagre. Você é um milagre. E se você é um milagre, Deus tem promessas para a tua vida. A palavra dele vai ser cumprida na tua vida. Você deve crer. Você deve declarar todos os dias. Eu vivo as promessas do Senhor. Diga assim, eu vivo as promessas de Deus. Eu estou hoje aqui. Pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Tem pessoas que continuam no outro dia porque há um processo. Mas esse amanhecer é um dia que vai chegar de repente. Vai chegar como se você não estivesse esperando. Sabe aquela encomenda que chega antes do tempo? Sabe aquela encomenda que chega num dia que você não estava nem sequer preparado? É quando o céu vai mandar para a tua casa, vai mandar para o teu endereço. O céu vai mandar a resposta direto para você. Você crê que o céu manda a resposta? Você crê que o céu manda direto para você? Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar você aqui na frente que tem algo para entregar nas mãos do Senhor. Algo pela fé, um ato profético. Eu quero chamar você aqui.